nós temos aqui a Dir Luz Almeida, coordenadora da linha de pesquisa Intelectuais e Educação no Mundo Ibero-Americano, pertencente ao Diretório Internacional de Pesquisa Intelectuais e Poder no Mundo Ibero-Americano, coordenado pela professora Marília Emília Prado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre democracia com a gente. Prazer, né? Fazer esse pequeno vídeo. Eu intitulei o vídeo de Falando em Democracia. Essa velha senhora que de tempos em tempos ressurge com muita força nas conversas, na mídia, é muito citada. Então, eu diria que a democracia é uma velha senhora. Na verdade, eu usei esse termo, a velha senhora, na minha dissertação de mestrado na Universidade Federal Fluminense, no ano de 1995, em que eu discuti democracia e participação ativa, dentro da linha de pesquisa, na época, coordenada pelo professor Vitor Vicente Vala, que falava sobre movimentos sociais e políticas públicas. Então, é um tema que me é muito caro mesmo. Agora, quando a gente fala em democracia, é interessante sempre que se conceitue de que democracia nós estamos falando, ou de quais democracias nós estamos falando. Porque o termo em si, ele não é necessariamente um termo que se autodefine. Então, nós temos a democracia grega, democracia é uma palavra grega, nós temos a democracia nos países liberais, que são chamados liberais-democratas. Temos a discussão sobre a democracia do campo, chamado campo marxista, mas que eu prefiro ampliar, mas no chamado campo, que contemporâneo Marx, em que alguns consideram a democracia uma pedra no sapato de uma revolução comunista. Só que nós não estamos vivendo nenhuma revolução, nem comunista, nem socialista. Não existe nenhum movimento revolucionário em ação no mundo nos nossos dias, presentes, 2018. Isso faz parte de uma história do século XX. Então, o que eu sempre gosto de dizer que eu admiro a leitura da Rosa de Luxemburgo no sentido desse campo, que a gente chama do campo marxista, em que ela vai falar sobre democracia. Ela tem um livro que fala basicamente sobre democracia. E ela diz que a democracia também é um conceito do pensamento liberal. Ele é um conceito basicamente do pensamento liberal. Mas que nós não devemos jogar fora a democracia, porque somos desta ou daquela vertente política, ou dessa ou daquela vertente teórica, ou porque nós nos batemos por um mundo igualitário. O mundo igualitário pressupõe uma outra construção da sociedade, pressupõe direito igual para todos, pressupõe direito aos serviços públicos de qualidade. É uma nova cultura que se forja, onde o coletivo ele se sobrepõe ao individual, não para apagar o individual, não para matar o individual, mas para se reconhecer no outro. E é muito difícil você se reconhecer no outro. É mais fácil você se reconhecer naquilo que te afasta do outro e não do que te aproxima. A Rosa de Luxemburgo, nesse livro, ela vai fazer uma defesa da democracia e ela vai nos apontar algumas coisas, tais como, e tem uma frase que eu gosto muito, que nós, quer dizer, ela fala nós, ela e todo aquele conjunto de intelectuais de seu tempo, que lutavam as lutas do final do século XIX e início do século XX. E a Rosa vai falar o seguinte, ela vai dizer assim, nós não podemos nos contentar com a casca doce da democracia, mas também não podemos jogá-la fora, porque jogá-la fora significa que nós vamos jogar o que, aí sou eu que falo, a água suja fora com a criança dentro. O que é a casca doce da democracia, Essa ideia de que todos temos liberdade, todos temos igualdade, todos temos fraternidade. Só que se nós formos esmiuçar, um pouco mais isso, nós vamos ver que a igualdade não é igual para todos, uns são mais iguais do que outros,
que a liberdade ela é cerceada, pode ser cerceada a qualquer momento, até do ponto de vista individual, não da lei maior, das constituições, e que a fraternidade, nós gostamos de falar sobre ela, mas temos ações fraternas, muitas vezes elas pecam, né? Elas deixam transparecer o pouco de fraternidade que nós temos. Diante disso, sempre se lutou pela democracia, digamos assim. Sempre tivemos lutas pela democracia. Democracia é definida de vários ângulos. Então, eu diria que democracia é um conceito multifacetado. Hoje, no Brasil, né, nós clamamos por democracia. Nós dizemos que nós estamos no campo democrático. E é necessário dizermos isso. Né? É necessário dizermos isso para nos separarmos claramente daqueles que, por palavras, ações e também por projetos, eles não reconhecem o direito de todos. E a democracia é, por princípio, o direito de todos. Agora, o que nos define dentro do campo democrático, de uma maneira mais fina, é a prática que nós temos. Quer dizer que é democrata, todo mundo vai querer dizer que é democrata. Quem vai dizer que não gosta de democracia? Então, qual é a prática que nós temos sem falarmos em democracia? Estão presentes o respeito ao outro, né? A identificação com o outro, reconhecer o outro como seu igual, né? Na sua diferença, significa nós não somos iguais, né? Nós somos uma máquina de pessoas iguais. E mais ainda, o mais importante é a possibilidade do debate de ideias. E o debate de ideias é imprescindível, porque não existe conhecimento sem debate de ideias. Tem uma professora da Universidade de São Paulo, chamada Maria Vitória Benevides, que há anos atrás, é um clássico dela, ela vai fazer uma discussão nesse livro, que é sobre democracia, fazendo um corte na Revolução Francesa, de onde nós tiramos as três palavras que eu falei ainda há pouco, né? A liberdade, igualdade e fraternidade. Foi o símbolo, foram as três palavras símbolos da Revolução Francesa. E ela vai falar pós-período revolucionário, quando a burguesia se junta com o campo, né, com os despossuídos da França naquele período, para derrubar o quê? A monarquia de Luís XVI. E ela vai pegar o pós-revolução, logo a seguir, quando a monarquia é derrubada, e ela vai nos apresentar que houve um grande embate de que maneira a democracia na França revolucionária, se apresentaria. Muitos revolucionários, intelectuais revolucionários, enfim, defendendo a democracia ativa, é chamada democracia ativa, onde você tem como princípio uma maior e uma mais intensa participação da população nos destinos daquele país, daquele grupo ou daquela nação, ainda que o conceito de nação seja um conceito extremamente delicado. Então, aqui eu vou falar em país. Então, naquele momento, houve esse grande embate, né, de quem defendia uma participação ativa da população em todos os temas que se referissem a como a nova organização que então se estabelecia, e tiveram muitas pessoas que defenderam a democracia representativa, que é essa que a gente conhece, que é a eleição por voto daquele que vai nos representar. Né? Lógico que a organização na França é diferente da do Brasil, como é diferente na Inglaterra, né? E tem outras formas de funcionamento. Mas é de lá que vem essa ideia de que, essa é uma ideia vencedora, de que a democracia representativa, ela é a única que nós podemos discutir. Eu diria que o que nós estamos vendo, e já vimos em outros momentos históricos do Brasil, em outras situações, estamos vivendo outra vez agora, que quando a população vai para a rua, quando ela grita, ela, na verdade, ela grita por uma democracia
Ali ela está praticando a participação ativa, né? O que é fundamental para oxigenar as instituições que fazem parte do quê? Do país republicano, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, para oxigenar essas instituições macros e outras instituições, a universidade, a escola, né? As discussões de saúde, as discussões da mulher, a discussão do negro, quanto mais pessoas estiverem envolvidas e podendo e se sentindo à vontade para colocar as suas ideias, para colocar como pensa, para ouvir o outro, significa estabelecer o debate, melhor será. Né? E menor será a questão do autoritarismo. Não é um caminho fácil, porque é muito mais fácil chegar e delegar, ou mostrar, ou indicar alguém para isso ou para aquilo. Isso é muito mais fácil. Né? Não, a discussão é muito apequenada. É mais difícil você trabalhar do ponto de vista da democracia ativa em grupos. Por quê? Porque você vai ter que ter essa cultura de ouvir de forma respeitosa uma lógica que não é a sua. E debater as lógicas. Mas sem que um queira suprimir o outro. Porque o que nós vemos né, e aí nós já estamos caindo no campo do autoritarismo, é quando eu quero suprimir a ideia do outro. Eu quero apagar a ideia do outro. Eu não quero ouvir o divergente. Isso cai no autoritarismo. Isso é o autoritarismo. E mais, ele é profundamente antidialético no sentido mais marxista do termo, em que não se trabalha com o conceito de supressão, se trabalha com o conceito de superação. Trabalhando com o conceito de superação, a ideia tem que ser debatida, o conceito tem que ser debatido para ser superado. E ele não é só na teoria que ele tem que ser debatido, ele tem que ser levado para a prática, ele tem que ser praticado. E aí se aprende com a prática, volta-se à teoria, e aí é o movimento dialético da superação. Para terminar, eu queria retomar a minha dissertação de mestrado, há muito escrita, mas que se torna tão atual no momento que nós estamos vivendo. Então, como eu disse, ela chamava-se Democracia e Participação Ativa. E ela falava sobre um grupo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em luta pela escola pública e por condições de trabalho para os professores. E eu não vou falar da dissertação em si, mas por que eu usei o tema, esse tema, com o seguinte título: Por um tema menor, Democracia e Participação Ativa. O meu orientador, como eu já disse antes, foi o professor Vitor Vicentivala, com quem eu muito aprendi. Por um tema menor, eu peguei carona num livro que é do Félix Guattari, né, e do Gilles Deleuze, que fala Kafka por uma literatura menor. Kafka, Franz Kafka, que alguns conhecem de ouvir falar, outros conhecem por ter seus livros mais digamos assim, que são mais falados, a Metamorfose, o Processo. Aliás, eu acho que nós devemos rever o Processo, reler o Processo, nesse momento. Ele só escrevia em tcheco. E não é que ele escrevia em tcheco porque ele não soubesse falar outro idioma. Ele escrevia em tcheco como uma autoafirmação, uma necessidade de afirmar, né, aquele idioma diante de outros tantos que lidavam com esse idioma como se fosse um dialeto, alguma coisa menor. E eu peço, e no livro do Guattari e do Deleuze, eles vão dizer da força instituinte quando nós nos debruçamos por temas menores. Como essa literatura menor, depois de sua morte, ela se torna importante para nós discutirmos o processo burocrático, o processo de desconhecer o outro, o processo de transformação pessoal, o processo de desumanização. Então, quando eu escolhi porque dentro da universidade nós trabalhamos ainda de forma, digamos assim, pouco relevante, quem discute de fato as concepções de democracia. Não é um tema sobre o qual haja um grande estímulo para nos debruçarmos profundamente e seriamente, tanto teoricamente quanto metodologicamente. E eu acho que há necessidade. Eu acho que a universidade precisa colocar a discussão da democracia, no seu sentido amplo,
no seu sentido complexo, na ordem do dia. Sempre. E todo o sempre. Ela tem que ser um tema, na verdade, que nós não utilizemos somente em momentos em que ela nos parece que se distanciar de nós. Essa democracia difusa. E termino falando que o Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, a segunda edição, né, que é completamente diferente da primeira, e muita gente conhece a primeira, mas não conhece a segunda, ele diz que o Brasil, em termos de democracia, em termos de sociedade, em termos de cultura, ele é sempre um país do ainda não, do vir a ser, devido à sua história política, onde nós tivemos muito mais períodos de autoritarismo do que períodos de democracia. Então, a nossa democracia é uma democracia muito jovem. A nossa cultura democrática é uma cultura democrática, melhor falando, é uma cultura democrática muito jovem. Então, eu acho que, penso e sugiro que olha eu falando Chico, gente, ia falar do filho, que Sérgio Buarque de Holanda é um intelectual que precisa ser revisto, precisa ser relido, mas ser relido na sua complexidade, como um homem que discutiu, afinal, este país. Paraíso para aqueles que aqui chegaram, inferno para aqueles que aqui estavam e mais inferno para aqueles que aqui foram trazidos. E que se constitui hoje o povo brasileiro. Muito obrigada.